muito mais pelas falhas do adversário dele do que por algum mérito próprio, assim, que ele tenha conseguido, né, o que ele tenha feito. E parece que ele está disposto a explorar essa questão aí, a gente vê nessas postagens deles aí todas batendo violentamente no Flávio, parece que ele está compreendendo que é esse o caso. Sim. Eu tô pegando aqui o celular, inclusive, para lembrar de um dado, porque você falou dessa questão, né, do derretimento de Flávio Bolsonaro e da possível ida dessas pessoas para o Ronaldo Caiado. E teve uma pesquisa que mostrou isso. Aqui, ó. Foi a Big Data. A última Big Data mostra que tem 67% das pessoas que votam em Flávio Bolsonaro admitiriam trocar de candidato caso identificassem uma alternativa mais competitiva para derrotar o adversário, que é a pessoa em que eles não queriam de forma alguma que ganhassem. Então, ele tem muitas pessoas, 67% é uma parcela considerável, né, de pessoas que pretenderia ou que estaria disposta a trocar de candidato. Em relação a Lula, isso é de 27%. E aí fica essa dúvida, né, de para onde estão indo essas pessoas, para onde elas iriam. Possivelmente, Caiado pode ser uma opção, né? Agora, já que a gente está falando em Flávio Bolsonaro, você citou esse derretimento, eu lembro aqui que ontem Flávio Bolsonaro voltou a colocar as urnas eletrônicas no centro do debate, porque em uma reunião com diplomatas estrangeiros, ele questionou essa confiabilidade das urnas, falou sobre essa questão, inclusive já se pronunciou essa reunião que contava com diplomatas de mais de 40 países. Ele disse que as máquinas que são usadas nas eleições brasileiras teriam a mesma origem das urnas da empresa venezuelana e ele, inclusive, essa informação, eu lembro que já foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque, segundo o TSE, a empresa nunca forneceu urnas ou programas que são utilizados nas eleições brasileiras. A empresa prestou somente serviços de treinamento, conexão de dados e voz e também chegou a participar de uma licitação para poder fabricar os equipamentos em 2020, mas ela acabou perdendo essa disputa. Aí o senador também pediu para que os países enviassem o maior número possível de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras. E essa cena lembrou para muitas pessoas o movimento feito por Jair Bolsonaro em 2022, quando ele reuniu embaixadores lá no Palácio da Alvorada e levantou suspeitas sem provas sobre a segurança das urnas e também sobre o processo eleitoral. Essa reunião foi um dos fatos que levaram à condenação de Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e que o tornaram inelegível. Depois da repercussão, a campanha de Flávio divulgou uma nota negando que ele tenha questionado a integridade do sistema eleitoral e essa nota afirma que o senador tem integral confiança nas eleições brasileiras, mas ele não desmentiu essa informação que ele trouxe, né? Agora a pergunta é, Flávio repete essa estratégia que custou a inelegibilidade do pai ou ele está tentando só mobilizar essa base bolsonarista para garantir que esses bolsonaristas vão continuar com ele? Então, Camila, eu não acredito que seja isso nesse caso e eu vou explicar por quê. Essa reunião, ela foi ali no restaurante Oscar, um restaurante que fica no lobby do Brasília Palace Hotel, aquele hotel que tem uma gameleira, né, uma árvore bem bonita, com uma piscina e tal. É um dos primeiros hotéis de Brasília, um lugar bem chique, assim. Ela foi organizada pela agência Novo Selo Comunicação, do jornalista Fábio Brant, e ela foi uma reunião fechada, né? Ela não tem, assim, não tinha ali naquele momento um caráter de uma coisa para ser divulgada para a imprensa, tanto é que ou que fosse uma coisa para fazer palanque, tanto é que assim a gente ficou sabendo depois, apurando ali com pessoas que estavam lá, que o Flávio fez essa fala sobre as urnas eletrônicas. Não era uma coisa que estava sendo, por exemplo, transmitida ao vivo, não é uma coisa que rendeu corte de rede social para o Flávio, para ele movimentar a base dele de tios e tias do Zap, né? Então, não acredito que seja uma coisa no sentido de energizar a base dele. Eu acho que foi mesmo um lapso do Flávio, porque ele acredita nisso, e aí ele cometeu essa impropriedade de associar a Smartmatic à fabricação das urnas brasileiras. O que acontece? Na semana passada, o governo do Donald Trump lá, ele desclassificou, ele tornou público uma série de documentos da CIA, né, da Agência de Inteligência dos Estados Unidos,
sobre a Venezuela e, inclusive, um relatório sobre eleições venezuelanas. E aí a CIA, nessa análise que eles fizeram, eles dizem que o governo venezuelano lá, a ditadura do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro, ela tinha sim a capacidade de alterar o resultado de eleições, né? Tinha capacidade de fraudar as eleições, e eles chegaram nessa conclusão observando lá, construindo fontes, construindo inteligência sobre a política venezuelana ao longo de muitos e muitos anos, né? Então eles dizem, esse governo, essa ditadura venezuelana, eles conseguem sim alterar o resultado das eleições. E aí eles dizem que, no entanto, fazem ressalva de que, no entanto, isso não significa que a Venezuela ou a Smartmatic, que não é venezuelana, a propósito, que a Smartmatic possa alterar eleições em outros países, entendeu? E eles fazem essa ressalva no relatório. O Donald Trump, o próprio Donald Trump, fez uma fala aí descaracterizando um pouco, ali, distorcendo um pouco esse relatório da CIA, para dizer que, enfim, atribuindo um sentido meio errado aí ao que a CIA afirma, né? E o Flávio um pouco repete isso, e aí ele dá uma confundida ao dizer que a Smartmatic fornece urnas para o Brasil. Isso não é verdade, né? A Smartmatic nunca fabricou urna eletrônica brasileira. A Smartmatic tem contratos com o TSE, ou teve contratos com o TSE no passado, mas para essas coisas, para treinar mão de obra técnica, para trabalhar ali, prestar serviço. Não para fabricar urna, né? Isso aí nunca aconteceu. Então, o Flávio, eu acho que ele vive imerso num caldo de cultura onde esse tema estava muito presente na bolha da direita. As pessoas estavam falando muito sobre esse relatório da CIA. E eu acho que ele teve um lapso ali, confundiu eira com beira e acabou se embananando ali fazendo essa fala. E aí foi até o Caiado aí criticou, né, nessa reunião com embaixadores aí, falando sobre essa reunião. É mais uma casca de banana que o Flávio tropeça. Ele não precisava ter falado sobre esse assunto. Ele, inclusive, a maior parte da fala dele foi sobre economia, foi sobre tarifa, foi sobre ajuste fiscal no Brasil, foi sobre vários outros pontos. E eu sei porque eu ouvi o áudio. Mas ele vai lá num dado momento e fala, respondendo uma pergunta, ele vai lá e fala sobre essa questão das urnas. E aí ele até fez uma ressalva lá na hora, não estou falando da nota depois, estou falando na hora. Ele faz uma ressalva. Não estou pondo em dúvida o processo. Mas veja bem, não sei o que e tal. Ele tenta fazer uma ressalva, né? Eles até ressaltam isso na nota, né? Que na hora ele falou que não estava questionando a confiabilidade. Mas para que entrar nesse assunto? Eu fico me perguntando, para que ele entrou nesse assunto em primeiro lugar, né? Assim, é uma coisa tão... essa ação aí que resultou na inelegibilidade do Jair Bolsonaro, ela foi apresentada pelo PDT lá atrás, e ela diz respeito àquela reunião lá no Palácio do Planalto com aquele argentino lá, o Cerimedo, Fernando Cerimedo, né? Que apresentou um estudo estatístico lá, muito bobo, na verdade, assim, muito sem pé nem cabeça, para dizer que tinha fraude nas eleições brasileiras. Então, e o Flávio viu que isso resultou para o pai dele. Então, é uma questão de estratégia, assim, de sobrevivência política. Você olhar e falar, cara, isso aqui é um flanco, é uma fraqueza nossa. Tipo, isso já foi usado no passado para prejudicar o meu grupo político. Por que eu vou insistir nesse assunto? Né? Enfim, eu fico com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, quando ele disse recentemente que o Flávio Bolsonaro não está pronto para participar ou para ser candidato à presidência. Ele deu essa declaração ontem aí numa entrevista, dizendo assim, infelizmente o Flávio não está pronto para ser candidato à presidência da República. Eu faço minhas as palavras do Valdemar, porque esse tipo de equívoco que ele cometeu ontem nessa reunião com embaixadores é uma coisa assim, né? Depõe contra a habilidade política dele mesmo. Sim, pois é. E como você falou, acaba remetendo para esse lugar justamente do que levou à inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Uma situação muito parecida, apesar de ele não ter feito isso para viralizar, para ir para as redes sociais, mas é realmente uma falha ali na própria campanha, né? De tentar evitar qualquer tipo de problema que possa levar a ter essa conclusão, né? Mas antes da gente